Esse vídeo é um oferecimento da Cooler Master e o teclado mecânico MK850. Esse modelo mecânico RGB conta com botões adicionais de macro e controle de mídias, apoio para os pulsos e a avançada tecnologia M-Pad, que percebe diferentes níveis de pressão em 8 teclas e possibilita ajustes finos por conta do usuário. Veja mais sobre esse produto no link que está em nossa descrição. Galera, hora de a gente atualizar aquele nosso artigo em que nós montamos PCs baseados em patamares de preço. É hora de conhecer os novos PC da crise, PC baratinho, PC ideal e um PC novo que tá vindo aí. Bom, para o nosso artigo nós vamos começar com o patamar mais básico e vamos subindo. Então, vamos começar com a missão mais difícil, que é lidar com um orçamento de até R$ 1.500. E eu sei que estoura um pouquinho dos R$ 1.500, mas na faixa dos R$ 1.500 montar um PC. Não tem outra forma de a gente montar algo para jogar, não tem como a gente construir um PC que tenha processador e placa de vídeo, pelo menos não considerando hardwares novos. Então a nossa abordagem com este carinha medonho, tadã! O bom e velho PC da crise continua semelhante ao que nós usamos na última vez que nós desenvolvemos esse artigo, só que nós temos novidades no mercado e felizmente os preços, lançamentos no Brasil não costumam ser convidativos, mas felizmente deu para colocar o lançamento em ação. Então estamos falando deste cara aqui. Este é o Ryzen 3 3200G. Este cara é o refresh basicamente das APUs da AMD. Então anteriormente nesse artigo a gente havia usado o 2200G, só que a diferença de preço não está tão grande para usar o 3200G. As diferenças também não são tão grandes. Nós temos aqui a troca da microarquitetura Zen para Zen+, nós temos clocks um pouquinho mais altos, tanto no processador quanto no chip gráfico, nós temos um Precision Boost mais eficiente. Então nós temos algumas melhorias incrementais discretas, mas a diferença de preço não está tão grande. Então eu vi umas diferenças em torno de 10% mais caro que o processador, que o 2200G. Então como a diferença de preço não é muito alta, tá dando para montar. Tá sendo possível a gente colocar esse cara dentro dos nossos orçamentos dos R$ 1.500. Então, e o bom é que ele resolve processador e placa de vídeo. Então nós temos aqui um processador quad-core com 4 threads. Ele tem aí um gráfico Vega incluído dentro do processador com um total de 8 unidades computacionais. Esse é um nível de performance que não é indicado para você jogar todos os games, mas uma Vega 8 vai conseguir entregar um Counter-Strike, vai conseguir rodar um Dota, vai conseguir um PUBG Lite, e com uma boa taxa de quadros. Então, games mais leves, dá para arriscar um Rocket League, algumas outras franquias. Esse cara tem performance para isso. Então, dá para começar já a jogar alguma coisa. E R$ 1.500 é orçamento apertado, galera. Eu fui até onde deu. Agora, falando de outras especificações desse nosso computadorzinho aqui, que é montado lindamente dentro da caixa dele. A primeira é que vocês vão ver no artigo que eu consegui encontrar placas B450. Então, aqui nós estamos, nesse computador que está montado dentro de uma caixa e usando uma placa-mãe da Asus A320, só que foi possível pegar uma B450 e isso é relevante porque isso possibilita o overclock. Então, se você quiser tentar subir um pouco mais as frequências do chip Vega ou do processador, usando um chipset B450, isso é viável. Então, como a diferença de preço não foi muito grande, a gente conseguiu dentro dos 1.500 incluir isso. Colocamos isso nesse orçamento. O cooler é o que vem na caixa, é o cooler box que vem junto com o 3200G. Isso é bem relevante porque nosso orçamento está muito apertado, então ter que gastar com qualquer coisa que a gente pudesse não gastar seria bem-vindo. Na parte de fonte, esse é o computador menos exigente, então aqui a gente está com uma fonte compacta de 300 watts, mas basicamente qualquer fonte aí de boa qualidade, não precisa nem ter muita potência da conta de uma APU. Só é bom ter em mente, se você pretende pôr no futuro uma placa de vídeo aqui, comprar uma fonte com margem para incluir isso também. E fechando as especificações, então, além da placa, que é uma B450, nós temos aqui um total de 8 GB de memória RAM, então 2 módulos de 4 GB. É relevante nesse computador, principalmente o Dual Channel, porque as memórias vão ser usadas pelo chip integrado Vega e nessas situações é que a gente vê o maior impacto em games de você trocar para o single ou para o dual channel. É importante você ter 2 canais de comunicação para que as memórias sejam acessadas rapidamente pelo chip gráfico e pelo processador. Eles estão tendo que dividir isso aqui. Então 8 GB em dual channel, então 2 módulos de 4 GB, é o ideal para conseguir um bom nível de performance. E se você conseguir para 16 GB, era bom, porque você precisa dedicar parte da memória para o chip gráfico, além de ter uma parte sendo usada pelo restante do sistema.
Uma coisa que vocês viram aqui, acho que a gente já comentou no vídeo anterior, a gente usa um SSD, mas isso é só para facilitar o nosso boot do sistema. E fica a dica, eu recomendo fortemente, mesmo nesse cara que tem um orçamento de R$ 1.500, que é bem apertado, se você conseguir investir uns R$ 100, 120, que é mais ou menos quanto está um SSD M.2 de 120 GB, se couber no seu orçamento, pega um cara desses e coloca, que vai fazer muita diferença. Nós também temos aqui um HD de 1 TB, ele não está visível porque ele está embaixo da placa-mãe. A gente instalou por baixo, nesse nosso gabinete customizado, nesse nosso belo case mod cospobre aqui. Mas se você conseguir fazer esse investimento de R$100 a mais, recomendo fortemente você colocar um SSD, que nem a gente fez aqui, porque agiliza muito. Quando a gente tem que reiniciar o computador para fazer o próximo teste, esse tipo de coisa faz a diferença. Não vai dar FPS, o impacto dele em games não é relevante, mas para uso do computador faz toda a diferença. Bom, coube, R$ 1.500. Montamos esse PC. No artigo, quando vocês forem dar uma olhada lá no adrenaline.com.br, nós vemos em parceria com a Pichau, montamos essas configurações. Então, nós temos aqui essa estimativa de R$ 1.500 para esse computador e vocês vão ter uma opção para comprar por lá com essas configurações, numa faixa de preço bem próxima. Então, a Pichau está fazendo uma oferta para alcançar a configuração que a gente fez a pesquisa em vários lojistas online, eles estão montando lá e buscando atingir esses patamares de preço que a gente está construindo aqui. A única coisa que eu recomendo é que vocês fiquem de olho que a Pichau, por padrão, eles fazem, quando você configura um PC com 8 GB, eles colocam um módulo de 8 GB para deixar outro slot disponível para você fazer o upgrade para 16 GB. Isso faz sentido, vocês vão ver ao longo da construção do nosso PC como, sim, começar com 8, em um módulo só ao invés de ter 2, vale a pena para deixar o espaço para você subir para 16. Só que nesse caso aqui, é o único que a gente recomenda que você evite essa configuração de um módulo de 8 GB, que é muito importante Dual Channel. Então, ou você compra a configuração com 2 de 4 GB, ou compra um de 8 e já tem em mente que é importante você pôr a segunda memória para fazer o Dual Channel. Nos outros computadores o impacto é menos relevante, já que eles têm placas de vídeo dedicadas, essa questão da memória não é tão crítica como neste cara aqui. Hora do nosso upgrade. Se vocês me dão mais R$1.000 para eu continuar investindo em cima desse cara, é hora de a gente dar uma olhada no bom e velho PC baratinho. Bom, hora de trazer o belíssimo gabinete para a mesa. O nosso PC baratinho. Uma coisa que é importante destacar é que esses PCs que a Pichau está montando, eles realmente têm gabinetes, tá? Não é montado na caixa nem nada. Então eu recomendo vocês darem uma olhada nos links, eles já têm alguns modelinhos de gabinete. E você não vai precisar pegar um gabinete que você achou na rua para montar o seu PC dentro, que é o que a gente faz aqui, porque é engraçado. Mas hora de a gente investir um pouco mais de dinheiro e subir de performance. E felizmente esses R$1.000 dão um alívio e tanto para o nosso próximo PC Gamer, porque com eles a gente consegue ter uma placa de vídeo dedicada, isso faz toda a diferença. Então, começando pelo processador, então agora nós temos a capacidade de gastar um pouquinho mais na nossa CPU, e para o segmento gamer, dois caras têm aparecido com um equilíbrio de preço, que é o Core i5 9400F e o Ryzen 5 2600, que são dois bons processadores para montar um PC gamer. Como o nosso foco aqui é total nos jogos, não em outras atividades, então o modelo Ryzen tem vantagem de ter mais núcleos, mais threads, tem mais performance em algumas aplicações que usam mais threads, mas como o foco aqui é games, o Core i5 está na vantagem. Então os dois estão na faixa dos R$850 na última pesquisa que eu fiz, mas o modelo da Intel tem a nossa preferência porque ele entrega mais taxas de quadros. Então, dependendo da atividade que você está em mente, o Ryzen 5 entrega mais desempenho, mas como o foco aqui é montar uma máquina gamer, o Core i5 9400F é o nosso escolhido para o PC baratinho. E fazia um tempinho que a gente não via, aí a Intel conseguiu ganhar de novo espaço aí nas nossas máquinas gamers, por conta desse equilíbrio no preço entre esses dois caras. Então, Core i5 9400F e a plataforma é uma placa-mãe H310, porque esse aqui é um processador que não é desbloqueado por overclock, a gente não está mirando em altíssima, não tem possibilidades de ficar mudando clocks, não vai por memórias de alta velocidade, então estamos mantendo as memórias de 2666, que é a configuração que a gente usou também lá no PC da Crise, na montagem dele. Então, vamos com esses dois caras aqui. E como o Core i5 9400F ele não tem frequências muito altas de operação, dá para ir com o Cooler Box. Novamente, nós estamos enxugando orçamentos ainda nesse segmento, então tudo que a gente consegue economizar é bem-vindo. E com essa troca de processador, hora de ver o que encaixa na placa de vídeo e a gente está bem graças ao custo-benefício excelente que tem sido a AMD Radeon RX 570. Essa placa tem aparecido por preços muito baratos. Estamos falando de um modelo que
entrega Full HD em qualidade alta, às vezes até qualidade ultra na casa dos 60 FPS, tem aí custado na casa dos 600, 700 reais. Então a nossa dupla é o Core i5 9400F com a RX 570 para montar esse PC Gamer. A memória continua na casa dos 8 GB, ainda é suficiente, mas vocês vão ver que quando começar a sobrar um pouquinho mais de orçamento a gente vai falar sobre memórias de novo. Então esse é um PC que no passado o PC baratinho custava entre 2.100, 2.300, mas sendo sincero, a nossa troca para os 2.500 fez muito bem para ele. Esse computador tem uma relação entre custo-benefício excelente. Um Core i5 9400F com 8 GB de RAM e uma RX 570 entrega um excelente nível de desempenho para quem quer montar um computador gamer, quer montar seu primeiro PC e não quer ir para casas mais elevadas de preço. Em breve a gente deve ter vídeos aí comparando a performance desses patamares que a gente está construindo aqui. Então assina o canal que vocês vão ficar sabendo quando a gente tiver vídeo sobre isso. Mas definitivamente eu estou bem feliz com o resultado, o PC que a gente consegue montar na faixa aqui dos R$2.500. Bom, hora de pôr mais R$1.000 na mesa. É hora de trazer o PC ideal Adrenaline para disputa. Este é o cara com o nosso orçamento até R$3.5 mil, né? Hardware, R$3.5 mil de hardware. E com isso a gente vai investir em algumas melhorias. Então a primeira delas, com orçamento um pouquinho mais folgado, nós vamos mirar no aumento da memória RAM. 8 GB tem sido suficiente, mas tem sido próximo do limite. E 16 GB é uma quantidade mais confortável. Nós vemos alguns games querendo usar mais de 8 GB, então Battlefield 5, quando você está no multiplayer, eu vejo ele ultrapassando os 8 GB, chegando a 10, 12 GB até de consumo. Então, primeiro upgrade que a gente vai fazer, aproveitar o orçamento um pouquinho melhor e pôr mais memória RAM. Na parte de processamento, não vou mexer não, porque nós estamos buscando aí uma relação entre custo e benefício. O Core i5 9400F tem ainda um bom nível de desempenho, então você consegue performance para empurrar as placas de vídeo que nós temos em mente aqui, vai segurar por exemplo, eu usei o exemplo Battlefield, o próprio Battlefield vai rodar aí numa taxa de quadros alta, mesmo numa disputa online. Então a gente vai continuar usando o 9400F nesse segmento. Uma coisa que eu quero destacar é que, em geral, eu usei os preços que eu encontrei de forma com maior frequência, porque nós temos algumas promoções, principalmente da linha Ryzen série 1000 e série 2000, com preços muito baixos, só que são promoções meio relâmpagos, aparecem, desaparecem. Então, por exemplo, vi o Ryzen 5600 custando R$500, vi algumas promoções que fariam sentido você pegar o Ryzen, mas como são promoções muito localizadas e eu não quero que esse vídeo envelheça rápido demais, eu estou usando preços que eu encontro com mais frequência. E nesse caso, o Core i5 e o Ryzen 5 estão num preço semelhante, na casa dos 850. Então segue o chipset H310, continuamos com o Core i5 9400F, só que ainda sobrou orçamento para mais algumas coisinhas. Outra coisa que eu definitivamente recomendo pôr no computador quando sobra orçamento, nós já tínhamos mencionado antes no vídeo, mas dessa vez vamos sim colocar oficialmente um SSD nessa configuração. Então temos aqui um SSD de 120 GB, 120 GB já faz toda a diferença para o seu tempo de ligar o computador, a agilidade com que os aplicativos abrem, se você consegue instalar até alguns softwares que são os que você mais usa, por exemplo, pode instalar o Steam por aqui, você pode colocar aplicativos Photoshop, esses apps que talvez você use com maior frequência, cabem junto com o sistema e vai tornar muito melhor a sua qualidade de uso do computador. Então isso aqui não está dando FPS, mas está dando qualidade de vida e oficialmente nessa faixa de preço a gente não está só sugerindo, ele realmente está entre as configurações. Inclusive o PC que a Pichau está montando baseado nas suas configurações também já inclui o SSD, inclui os 16 GB, inclui todos esses upgrades que a gente está fazendo. E por fim, o que agora a gente faz? O Core i5 já mantém uma boa taxa de quadros, já alcança bem uma placa de vídeo, nós demos uma melhorada no SSD e nas memórias RAM. A gente vai socar todo o resto do orçamento que der numa placa de vídeo. E felizmente, esse PC dos 3.500 vai ganhar um upgrade em relação ao PC anterior. Então, antes nós tínhamos a RX 580 ou a GTX 1060. Dentro desse orçamento está cabendo esse cara aqui. Esta aqui é a GeForce GTX 1660 Ti. Ela traz um leve ganho de performance sobre esses caras, como a 580, mesmo a 590, ela entrega um pouco mais de desempenho em muitos dos cenários. Então já é uma placa que começa a ir em direção até o Quad HD. Se você baixar um pouquinho a qualidade gráfica, em muitos dos jogos você tem taxas de quadros suficientes para encarar um gameplay na resolução 1440p. Para quem prefere o lado AMD da força,
eu estou esperando e não estou recomendando aí nesse vídeo as RX 5700 e 5700 XT. Elas são modelos muito competitivos que começariam a ser interessantes em alguns momentos desse vídeo, principalmente no cara de 3500 e no cara que nós vamos falar daqui a pouco. Só que como no momento no mercado a gente só tem modelos que é a referência da AMD, eu não estou recomendando. Estou esperando chegar os modelos customizados, que esses caras sim vão valer a pena. Por enquanto, como só tem modelo referência, eu estou esperando as placas da AMD ganhar projetos das parceiras. Para quem prefere o lado da AMD, a 590 tem aparecido com um custo excelente, uma relação entre custo-benefício ótima, mas aí ela custa um pouco mais barato e eu queria empurrar todos os reais que eu conseguisse para tirar mais desempenho. Então a 1660 Ti foi a placa mais potente que ainda cabia nessa faixa de preço, um PC na casa dos R$ 3.500. E agora vamos para a novidade. Então, na outra vez que eu fiz esse artigo, algumas pessoas me pediram para trazer o que eu faria com mais dinheiro, que nós faríamos em patamares mais altos que os 13.500. É o pessoal que está investido pesado num PC Gamer, está querendo ir mais longe que isso. E o que nós podemos fazer é melhorias em várias frentes. Eu estou, inclusive, mantendo aqui na mesa esse gabinete do PC Ideal, que a pichar o motor, essa configuração dos R$5.000, usando este cara aqui, que é o Powter 2. Então vai ter, se você comprar por eles lá, essa é inclusive a aparência que esse PC vai ter. Ele ainda não tem um apelido, então nós temos o PC da crise dos R$1.500, o PC baratinho dos R$2.500, o PC Ideal de R$3.500 e falta descobrir qual seria o nome deste cara aqui. Nós vamos fazer uma enquete, deixar vocês votarem e criarem o nome do nosso PC de R$5.000. Então vai ser por conta de vocês. Obviamente a gente não vai pegar necessariamente a opção mais votada, porque a gente sabe como é que a internet funciona. Vai ter muita gente zoando e provavelmente quem estiver zoando vai ganhar. Mas vamos pegar aí o melhor nome que faça sentido nessa enquete e vamos dar de apelido para ele. Mas vamos lá, o que fazer com um orçamento mais amplo? Agora a gente já consegue pensar em vários aspectos. A gente consegue pensar numa placa de vídeo mais potente, consegue pensar em um processador mais potente. Então vamos para os upgrades. Primeiro, a questão do processador. Então, vamos tirar o Core i5 9400F, que é um excelente processador para games. Vamos aproveitar que a gente tem mais margem e é hora de subir. E é por isso que eu vou pôr em ação este cara aqui, que é o Ryzen 5 3600. É um processador que a gente tem feito, saiu análise recentemente na Adrena, levou nosso selo diamante. É o cara para comprar, montar um PC Gamer. Ele sobe o orçamento dos R$850 do Core i5 para casa dos R$1.100, mais ou menos. Então ele encarece um pouco, mas ele traz alguns benefícios junto com ele. Então ele tem um cooler box bem melhor que o da Intel, ele tem possibilidade de overclock, ele tem mais núcleos e mais threads, ele tem uma performance excelente em games e boa performance em renderização. Então ele tem vários aspectos que tornam ele um produto bastante competente e apesar da relação custo-benefício do Core i5 também ser alta, nós vamos subir para esse cara, porque agora o orçamento está mais folgado. R$5.000 facilita bastante a vida. Não é difícil montar o computador, difícil é ser rico para montar ele. Os 16 GB de memória vão ser mantidos, só que nós vamos fazer um upgrade também nas memórias. Então nós vamos gastar um pouquinho mais. Então você ao invés de 8 GB ao invés de 16 GB em 2.666 MHz, nós vamos comprar uma memória de 3.200 MHz. Gastar um pouquinho mais para memórias um pouquinho mais rápidas, para extrair ainda mais performance aqui do nosso 3600. E até porque nós estamos trocando de plataforma e a AMD é muito mais simpática quando o assunto são memórias mais rápidas. Então a Intel limita frequências altas de memória. Nós vamos pegar o Ryzen 5 3600, combinar com uma placa B450 e isso possibilita a gente usar memórias a 3.200 MHz. Então nós vamos subir o processador, subir a velocidade das memórias e continuar com os 16 GB. O SSD não vai sair nem ferrando, porque um computador bom desses eu não vou afacalhar com ele colocando só um HD. Então além do HD de 1 TB vai continuar em ação um SSD de 120 GB. E o resto do orçamento, galera, de novo, esse é um PC Gamer. Eu melhorei o processador, melhorei a memória, mas é óbvio que a gente vai atorrar a grana na placa de vídeo. Então sai de ação a GeForce GTX 1660 Ti e nós vamos ligar o Ray Tracing. Então, subindo mais o patamar de preços, entra em ação aqui. Não derruba nada, Diego. Esta aqui é a GeForce RTX 2070. Ela recebeu uma redução. Recentemente a gente tem encontrado ela mais barata no mercado, chegou a 2070 Super, 2060 Super, então nós temos algumas placas que ajudaram a puxar o preço desse cara para baixo.
também tivemos lançamentos relevantes como a RX 5700 XT. Então, por conta disso, nós estamos fazendo upgrade desse computador para uma RTX 2070. É uma placa capaz de rodar games em Quad HD em altíssima taxa de quadros, encara até um 4K se você reduzir um pouquinho a qualidade gráfica ou se for um jogo um pouquinho mais leve. Então é uma placa high-end, dá para brincar de Ray Tracing se você quiser ativar o recurso nos games que são compatíveis, vai ter aquelas tecnologias como DLSS. Então é uma placa high-end, alto desempenho e que vai entregar muita qualidade gráfica, altas taxas de quadro e vai ser um computador aí capaz de rodar os games em altíssima qualidade, um computador bastante completo que a gente recomenda para quem está mirando aí na casa dos R$5.000. Detalhe, novamente, chamar a atenção que nesse vídeo ainda não está entrando, não estou colocando na disputa 5.700 e 5.700 XT, tanto para o cara de 3.500 quanto esse cara de 5.000 eram modelos relevantes para serem cogitados, são placas boas para quem está pensando num computador nesse segmento, só que por enquanto vamos esperar os modelos customizados, não vou recomendar o modelo referência da AMD, vamos esperar aí, os projetos das parceiras vão ser mais silenciosos, vão manter as temperaturas mais baixas, vão quem sabe até dar margens de overclock. Então, por enquanto, 5.700 XT fica para a próxima versão desse artigo. E para fechar, então, nós temos esse cara que ainda não foi nomeado. Vocês vão, espero que nos deem uma ajuda aí para a gente dar um apelidinho carinhoso para esse cara. Esse é o nosso amigo Riquinho aqui. E quem sabe aí já no próximo vídeo a gente já tenha um apelido legal para esse cara. Lembrando que todas essas configurações, galera, vocês podem conferir lá no artigo, que vai ter a lista completa de peças, vai ter alguns links de alguns lojistas que eu fui pesquisando para encontrar os preços e montar a configuração final. Mas lembrando que quando a gente montou a configuração não tinha nem gabinete, né? A gente não tá levando em consideração que você vai comprar essas peças e fazer um upgrade no computador que você já tem. Mas para quem quiser mais praticidade, então tem um link para vocês darem uma olhada lá na Pichau, que eles montaram basicamente essas configurações que a gente montou aqui. E elas todas incluem gabinete, então é um joinha. Alguns casos são bem interessantes, como o Powter 2, que vai estar no PC de 5.000. Então tem alguns gabinetes bem bacanas em várias dessas configurações. Bom, pessoal, essas são as nossas recomendações. Estou muito curioso para ver nos comentários se vocês têm algumas outras sugestões de peças que vocês montariam, se tem algumas promoções que vocês encontraram, se tem algumas preferências diferentes de vocês, mas fica aí a nossa recomendação para montar o seu PC Gamer em diferentes segmentos de preço. Nós vamos trabalhar com essas máquinas para criar alguns conteúdos, então deve ter alguns games. O plano é colocar eles para rodar Wolfenstein, para a gente dar uma olhada como é que cada uma delas lida com o game. Então, assina o canal ou fica de olho lá no adrenaline.com.br que vocês vão ficar sabendo quando esses conteúdos forem ao ar. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!